Efésios capítulo 5. Ainda um último anúncio sobre o retiro, tá? Se você não deu seu nome e não pagou, você pode falar também, adivinha só com quem? Com a Suelene, né? Lá fora também, ok? Retiro. Agilize, ok? Bom, vamos lá então. Efésios capítulo 5. Já aconteceu comigo, algumas vezes de eu ter a oportunidade de compartilhar a palavra, em algumas ocasiões, né, especiais, assim. Uma vez eu compartilhei um dia que era o meu aniversário aqui. Depois do culto todo mundo estava falando parabéns para mim, né? Mas não era por causa da palavra, era por causa do que era meu aniversário, né? Então é curioso. E hoje também é um dia muito especial para mim. Porque hoje também eu completo aniversário, mas aniversário de casamento. Hoje eu e a Cristiane, nós completamos nós completamos 12 anos de casado hoje. Glória a Deus, né? Eu sei que a gente parece novinho, né? Mas não tanto assim. Então, 12 anos de casado. E é difícil, muito difícil, né? Você que é casado, você sabe. Não é nada fácil, mas o Senhor me deu uma grande bênção, né? A Cristiane é uma grande bênção na minha vida. O Senhor não poderia me presentear de forma melhor. Uma mulher que ama o Senhor, temente a Deus, ama servir o Senhor. E é uma mulher que facilita muito a minha vida. De verdade. E aproveitando então o ensejo, eu pensei em compartilhar justamente uma palavra que falasse sobre família. Não somente sobre casais, mas para aqueles que pensam um dia em se casar, ou que talvez a partir de hoje vão desistir de querer casar. Eu não sei qual vai ser o resultado. Mas espero que abençoe a todos nós. E eu fui grandemente desafiado, porque eu não sou nenhum especialista em aconselhamento matrimonial, né? Mas o Senhor a palavra de Deus, ela é o conselho do Senhor para todas as áreas da nossa vida. E que pela misericórdia o Senhor me ajude. Mas, vamos lá então. Gostaria de ler o texto e que nós orássemos. Bom, capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 21, tá? A partir do versículo 21 até o 33. Se você abriu, acompanhe comigo. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém?
Senhor, nós queremos clamar pelo Teu auxílio. Ajuda-nos, Deus, a compreender a Tua palavra, a verdade da Tua palavra, o que o Senhor quer de nós, como o Senhor deseja, Deus, que a gente coloque isso em prática. Como nós precisamos, Senhor, ter nossas vidas transformadas pela Tua palavra, Senhor. Então entregamos esse tempo para que o Senhor realmente fale conosco pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu decidi, pegar esse trecho para falar sobre isso, mas começando no versículo 21, porque Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, ele está seguindo uma linha de pensamento. Se você está com a Bíblia NVI, aí tem uma separaçãozinha entre 21 e 22. Deve estar escrito, acho que, deveres conjugais aí, né? Mas esses subtítulos não foi o apóstolo Paulo que escreveu. Não foi o apóstolo Paulo que deu títulos, muito menos ele separou em capítulos ou versículos, né? Ele simplesmente escreveu numa maneira corrida, seguindo uma linha de pensamento. Então, o 21 está conectado com o restante do capítulo, né? Está seguindo uma linha de pensamento. Então, quando ele fala sujeitem-se uns aos outros, isso vai dar a tônica para o restante desse texto. Vai dar a intenção e vai fazer com que a gente compreenda melhor também todo o restante do texto. E para que a gente consiga compreender esse texto, a gente tem que compreender o conceito do que é se sujeitar, o que é sujeição. E é um conceito que é muito facilmente mal interpretado, mal entendido pelo mundo afora e, inclusive, na igreja. Não se compreende muito bem, às vezes, o conceito de sujeição, o que é sujeitar-se uns aos outros. Mas, a partir do momento que Deus nos vinculou como corpo de Cristo, todos nós temos um vínculo, que estamos no corpo de Cristo. E esse vínculo é a unidade criada por Cristo e a unidade do Espírito. Então, nós temos esse vínculo, e esse vínculo é um vínculo de tal forma que nós estamos sujeitos uns aos outros. Não podemos nos desvencilhar da sujeição mútua no corpo de Cristo. Dependemos mutuamente um do outro. E onde existe o amor verdadeiro, onde reina o amor, existe a mútua servitude. Essa servidão mútua, um servindo ao outro, um sujeito ao outro, e de modo nenhum é algo que demonstra inferioridade. E essa submissão, ela é o oposto natural da natureza humana, porque ela vai contra o nosso orgulho. O nosso orgulho não permite que você se sujeite a ninguém. Seu orgulho quer ser independente, quer ser, entre aspas, livre, e não quer ser domado por ninguém, nem pela palavra, nem pelo Espírito Santo. Então, a submissão é algo que não nasce naturalmente no ser humano. É algo que começa com o Espírito Santo e que você tem que deixar o Espírito Santo fazer também. A gente vai entender um pouquinho do contexto anterior para você entender o que eu estou falando. Mas o cristão, ele deve moldar, então, todos os seus relacionamentos de acordo com a bondade e com a humildade de Cristo. Quando eu digo que a sujeição só é possível mediante a operação do Espírito Santo, volta comigo um pouquinho no versículo 18. Acompanha na sua Bíblia aí mesmo. E vamos fazer um exercício de observação desse texto, do 18 até o 20. Eu vou ler do 18 até o 20. Não se embriaguem com vinho que leva de libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor,
dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, olha essa linha de pensamento. Paulo falou o seguinte, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher, ou seja, o Espírito Santo está pronto para encher, você precisa deixar que o Espírito Santo encha você. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ele coloca uma vírgula, talvez alguém deve ter pensado, mas como eu deixo o Espírito Santo me encher? Então ele completa para tirar qualquer questão. Como eu posso deixar o Espírito Santo me encher? Ele continua dizendo o que é ali que precisa ser feito. Primeiro, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que ele fala depois? Louvando a Deus. O que ele fala mais para fazer? Dando graças a Deus em todas as coisas. E no 21, sujeitando-se uns aos outros. Eu gosto da versão Almeida Revista e Atualizada, que esse versículo 21 diz assim, sujeitando-se uns aos outros. Ele está uma sequência. Na NVI está separado, diz sujeitem-se uns aos outros, e está um parágrafozinho separado só para ele, né? Eu acho que a revista aí atualizada, se você tiver ela aí, você pode conferir, tá assim. Eu acho dá uma ideia um pouco melhor do que o texto está querendo dizer. Então, como é que você pode deixar o Espírito Santo te encher? Falando cânticos espirituais, louvando a Deus, dando graças a Deus em todas as coisas e sujeitando-se uns aos outros. Porque sujeitar uns aos outros é se esvaziar de si mesmo, é deixar que o Espírito Santo, como eu falei, totalmente oposto da natureza humana. Então você só pode fazer isso com auxílio do Espírito Santo. Isso isso quer dizer em todos os relacionamentos. Inclusive no relacionamento conjugal, relacionamento entre marido e mulher. Só que esse conceito, principalmente quando chega no assunto entre marido e mulher, no que se fala de se sujeitar uns aos outros, é um conceito que é fortemente atacado nos dias de hoje. Existem movimentos contrários a isso. Movimentos que distorcem os papéis, tanto do homem quanto da mulher. Um dos movimentos, ou um dos conceitos, por exemplo, é o conceito do machismo, que distorce o papel do homem no casamento. O homem se torna um homem tirano, um homem cruel, um homem insensível, ele despreza a mulher. Então isso altera o papel do homem no casamento. Por outro lado, o feminismo. O feminismo é uma tentativa de colocar a mulher num lugar que Deus não preparou para ela. O início do movimento feminista era uma ótima intenção de igualar os direitos entre homem e mulher. Salários iguais, direito à educação, à faculdade, direito a atendimento na rede pública de saúde. E nesse ponto todos nós concordamos, homens e mulheres merecem tudo isso. Mas o movimento feminista ele avançou num extremo muito ruim e prejudicial para a imagem da mulher. Então, quando você tem essa mentalidade feminista no mundo, e esse conceito de se sujeitar uns aos outros, nunca vai se encaixar com o mundo. É por isso que nós temos que tomar cuidado com os conselhos do mundo. Principalmente, no caso aqui, ainda as mulheres. Porque ninguém nunca vai te dar esse conselho. Quando você for falar do seu problema no relacionamento, ninguém nunca vai te dar esse conselho. Mas se sujeita a seu marido, aguenta firme aí. Não, né? Qual vai ser o conselho? Não, busca a sua felicidade, vai embora, parte para outro. Então, muito cuidado com os conselhos, porque são movimentos contrários à vontade de Deus para o casamento.
Acrescento ainda o homossexualismo, que é totalmente oposto ao que Deus planejou para o casamento. O casamento entre um homem e uma mulher, diante de Deus e diante dos homens. Esse é o desejo de Deus para o casamento. Então, quando não se concorda com os conceitos da palavra, automaticamente as pessoas pensam com essas formas, com esses princípios do mundo. Mas vamos lá. Então, como é que essa submissão ela acontece mútua? Essa submissão mútua acontece na vida prática. Ela acontece na vida prática quando a gente compreende que não existe mais individualidade. Toda individualidade deve ser deixada para trás. Não se vive mais apenas para si mesmo. Antes no caso do casamento, você busca os seus próprios interesses, suas vontades, seus desejos, mas agora, tanto como o corpo de Cristo também, o desejo é que o reino seja expandido, que Deus seja glorificado. Então, isso é submissão, ou seja, estar sob a mesma missão de Cristo e todos sujeitos a Cristo. Então, minha vontade, meus planos, meus desejos, meus hobbies, isso tudo fica para trás. Agora, a vontade do Senhor, todos submissos à vontade do Senhor. Quando se busca, então, o bem-estar do próximo e o crescimento do corpo de Cristo, da obra de Cristo, da obra de Deus, e que Cristo seja glorificado. Versículo 22. Versículo 22 diz: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Então, simplesmente a mulher se coloca sob a autoridade do seu marido, não sobre, ok? Sob a autoridade do seu marido. Isso deve ser, como deve ser essa submissão? Deve ser submissas como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, esse é um conceito ainda que, quando cai no ouvido, né, das pessoas, as pessoas chamam a igreja de o quê? De ultrapassada, de retrógrada. Não, a igreja está por fora. A gente está no século 21. Hoje, até pouco tempo, a gente tinha uma mulher presidente, né? Tudo bem que não foi boa coisa, né? Não porque era mulher, né? Mas a gente tem mulher presidente, a gente tem mulheres em cargos importantes na política, em tantas coisas, né? Em algumas igrejas que até tem mulheres como pastoras. Então, o que está de errado com a igreja? E agora a mulher tem que ser escrava do homem. Esse é o pensamento do mundo. Mas não é isso. Não é isso. Quando as mulheres falam disso para outras pessoas, por exemplo, ninguém acha correto o pensamento bíblico. Ninguém concorda com esse tipo de pensamento. Então, novamente eu falo, mulheres, especialmente, cuidado com os conselhos ímpios. Se você tenha muita sabedoria para quem você fala do seu relacionamento com o marido. E se você chega a falar para uma pessoa que é ímpia, que não conhece o Senhor, ela vai dar um conselho só. Larga ele, divorcia, você merece ser feliz. Você não é feita para isso, não. Então, são esses tipos de conselho que o mundo dá. Cuidado com o conselho ímpio. Infelizmente, até na igreja, a gente pode encontrar conselhos que não são biblicamente corretos. Então, muito cuidado para quem você fala
do seu relacionamento, para quem você fala do seu marido. Tenha sabedoria com isso. Bom, mas esse pensamento mundano, essa ideia, é porque não se conhece verdadeiramente o conceito de submissão no Novo Testamento. Não é uma submissão de inferioridade, ela não quer dizer, ela não implica inferioridade para quem está submisso, muito menos superioridade para aquele que tem autoridade. Nada disso. É simplesmente uma ordem que Deus estabeleceu. Então, você vai notar que, e a gente vai falar sobre o marido, como é importante que o marido ame sua esposa e como é importante que a esposa seja submissa e respeite ao seu marido. Porque é muito mais fácil ser submisso a quem você ama. E é muito mais fácil amar quem te é submisso. É muito mais fácil para a mulher ser submissa ao marido se ela sente que o marido a ama como Cristo amou a igreja. Então ela vai ser submissa sem problema. Então eu parto do princípio que às vezes a mulher insubmissa é culpa do marido. Pode ser culpa do marido, né? Porque se o marido não ama ela como Cristo amou a igreja, né, dificilmente ela vai ser submissa da maneira bíblica. Então é um ciclo que não pode ser fechado se as duas partes não trabalharem juntas. Então é necessário que o homem seja o líder, por isso que ele chama o Cristo como Cristo, que é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da esposa. Mas a submissão da esposa também depende da atitude do marido. E é engraçado você notar, porque ele não fala que a esposa deve amar o marido. O texto não fala que a esposa deve amar o marido. Deve ser apenas uma maneira, ok? Submissa. Lá no final ele diz que tem que respeitar seu marido. Por que ele fala isso? Porque automaticamente a maneira que a mulher demonstra o amor no casamento pelo seu marido é a submissão mútua. A submissão ao marido é o respeito. Então, quando Paulo está falando aqui sobre casamento, ele fala dos papéis mais importantes da mulher e do homem, sem esgotar completamente o assunto, mas é lógico que a mulher ama o marido, mas ela demonstra esse amor quando ela é submissa ao seu marido. E ele diz, cada uma seja sujeita a cada uma como ao Senhor. Não quer dizer que o marido deve ser como Deus para você, para a mulher. Longe disso. Quer simplesmente dizer o quê? Esse como quer dizer da mesma maneira. Então, da mesma maneira que a igreja está submissa a Cristo, ou seja, sob o cuidado, a proteção, sob a provisão de Cristo, assim a mulher deve aceitar esse cuidado, essa provisão, essa proteção do marido. Isso é o que? Estar submissa. Apoiar o marido no que ele precisar, seja ministério, seja família. A mulher tem um papel fundamental e um grande privilégio de participar desse auxílio ao seu marido. Lá em Gênesis 2, quando Deus finalizou a criação, ele viu que tudo que ele tinha feito era bom. Mas apenas uma coisa que não era boa, era a solidão de Adão. Todos os animais, por exemplo, tinham seus pares, mas Adão estava sozinho, e Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, a partir do homem, Deus criou a mulher para auxiliar, né, e uma mulher que o auxiliasse e o correspondesse. Gênesis 2, 18 ou 20, mais ou menos. Uma mulher que o auxiliasse, que o ajudasse,
e o correspondesse. Correspondesse quer dizer que seja equivalente a ele. Então, foi a partir do homem que a mulher foi criada para auxiliá-lo. E quando a mulher aceita isso, ela não quer dizer que ela está concordando com o marido. Ela simplesmente está concordando com Jesus, com a palavra de Deus, com o conceito bíblico. E mulher que, se você não é casada ainda, case com um homem que você queira estar submissa. Pense bem, ok? Que você não pense no que os olhos veem apenas. Pense num cara que você quer ser submissa. Depois não adianta chorar. 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, quando diz que o marido é o cabeça, não quer dizer que ele é o maioral, que ele é superior. Quer dizer simplesmente que o homem deu ao homem, aliás, Deus deu ao homem o papel de liderar a família. Isso não é um privilégio, isso é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. E como qualquer corpo, pode haver apenas uma cabeça, porque um corpo com duas cabeças é um monstro, uma coisa bizarra. Ou um corpo também sem cabeça não funciona, é um corpo morto. Então o corpo precisa ter um cabeça, e é o marido. E quando você pensa no seu corpo, é uma união perfeita entre os membros. Porque a sua cabeça não vai em lugar nenhum se o corpo não levar. E o corpo também não tem vida sem a cabeça. Então, assim é o relacionamento entre o marido e a mulher. Um depende plenamente do outro. Não tem como fugir disso. E a mulher foi feita também, quando Deus criou a mulher, ele criou a mulher para o homem, e para que auxiliasse o homem. Foi como um presente que o Senhor deu para o homem, para Adão. Depois ele vai reclamar, do presente que Deus deu, mas quando Deus criou a mulher, ele criou para o homem. Além disso, ele criou a mulher a partir do homem. Quando Deus tanto que ele diz que a mulher é osso dos ossos dele e carne da carne dele. E assim Deus cria então a mulher para que o auxiliasse e o correspondesse, uma auxiliadora idônea. Versículo 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Ele usa o exemplo aqui da união entre Cristo e a igreja para exemplificar como o casamento sendo um exemplo, um modelo do relacionamento entre Cristo e a igreja. E ele fala que assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos em tudo, sujeitas em tudo ao seu marido. E o que quer dizer sim tudo? Espiritualmente, com relação às decisões da família, a mulher deve estar sujeita ao marido, com relação às finanças da família, com relação à criação de filhos. Já viu isso? Quando a mulher fala uma coisa e o marido fala outra? Aí a criança já sabe que vai pedir para a mãe porque é mais fácil, e o pai não quer, então não tem aquele acordo, porque não existe submissão e um acordo, um pensamento comum com relação à criação de filhos. Então a mulher deve estar submissa ao seu marido. Mas diz submissa em tudo mesmo, em tudinho, sem exceções. É óbvio que há exceções para isso. Primeiro, quando
o marido pede, por exemplo, para que a mulher cometa algo que é contra a vontade de Deus, um pecado. Então, a mulher não é submissa ao marido nesse caso, né? Se o cara pede para ela mentir, por exemplo, ela não precisa, porque importante é ela que obedeça primeiro a Deus e depois obedeça ao homem. Então, se alguém liga na casa e o cara fala que eu não estou, ela pode simplesmente falar, ele mandou falar que não está, né? Simples, ela não precisa mentir, ela não está obrigada a mentir. Então, nesse caso, não pode haver submissão. Além disso, quando existe abuso físico, principalmente, quando a mulher é abusada fisicamente também. Além disso, também, quando a mulher sofre adultério, ela também não está obrigada a ser submisso a alguém que quebrou a aliança com ela. Então, nesse caso, não. Versículo 25 em diante. E é engraçado falar que você vê que Paulo dedicou aí 3 versículos para falar sobre o papel da mulher, mas ele dedica 8 versículos para falar sobre o papel do homem. Você vê que tem uma ênfase bem maior nesse caso. E para falar do papel do homem, eu quero pensar de 2 maneiras. A gente tem que analisar o papel do marido na família, primeiro de uma maneira cultural e depois de uma maneira espiritual, de uma maneira bíblica. E quando eu digo cultural, você vê que hoje, como os homens estão hoje, comparado com os homens de antigamente. E você vê que hoje em dia os homens demoram muito mais, cada vez mais, para amadurecerem. Quando o meu pai, por exemplo, quando ele tinha 20 e poucos anos, ele já era um pai de família, já era responsável por tudo, né? E assim foi. Quanto mais passava o tempo, quanto mais antigamente, você vê que os homens eram mais responsáveis, né? Você já notou isso ou só eu notei isso? Mas hoje parece que os homens ficam meninos cada vez até mais tarde. Antes, com 18 anos era homem já, agora não. Agora é um menino, quase criança. Agora, sei lá, acho que com 25 talvez ele vire homem. Então, cada vez mais o homem está demorando para amadurecer. Isso é um fato. E alguns sociólogos chamam essa geração, né, geração Peter Pan, ou chamam de síndrome de Peter Pan. Sabe, Peter Pan, aquele menino que nunca queria crescer, queria ser criança para sempre. Porque ser criança é muito mais legal. Você não precisa ter responsabilidades, você não precisa assumir compromissos. O papai e a mamãe vai dar o que você precisa. Então, ser menino é muito mais legal, né? Só que essa mentalidade, ela interfere também na igreja, e é um fato. Só que tem hora que tem que virar homem, né? Eu estou falando solteiro ou casado, tá? Casado, solteiro, tanto faz. Tem uma hora que tem que virar homem, assumir o papel de homem na igreja, na sociedade, no trabalho, na faculdade, seja onde for. Uma hora os meninos precisam virar homens para que outras pessoas possam contar com ele, com sua liderança, com seus dons. Então, cada vez mais os homens demoram para amadurecer. E isso é uma dificuldade grande no casamento. Além disso, os homens também não têm tanto, cada vez menos, os homens têm referenciais masculinos nas suas famílias.
Existem tantas mães solteiras que os meninos são criados pela mãe e pela avó. Então ele não sabe como um pai deve se comportar, né? Ou se não é esse o caso, quando os pais se divorciam, a criança ainda é pequena, o menino cresce sem um referencial do que é ser homem, do que é ser um chefe de família. Então isso prejudica também. Então, cada vez mais esse papel está sendo mal compreendido. E além do mais, também ninguém explica o que é casamento. Ninguém explica para ninguém o que é casamento. Já percebeu isso? Eu casei, eu já estava numa igreja, as pessoas tentavam me explicar assim, mas nunca, só entendi mesmo quando casei. Porque é necessário que alguém te explique, casamento não é divertido não, viu, cara? Algumas partes são, outras nem tanto. Então, as pessoas caem no casamento de paraquedas. Então, esse é um grande problema. Eu digo isso culturalmente. Agora, biblicamente, é porque o relacionamento entre o homem e a mulher, o casamento, ele expressa os princípios bíblicos que o homem crê. Então, o homem tem que estar instruído na palavra, e o relacionamento que ele tem com a mulher mostra o quanto que ele conhece Deus, o quanto ele conhece a palavra de Deus, a profundidade desse relacionamento com Deus. Isso é expressado no casamento. Então, é necessário que haja uma instrução bíblica também para o casamento. Tanto para homens como para mulheres, mas especialmente para o homem. Quando Jesus resumiu os dois principais, perguntaram para ele, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Ame o teu Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse todo mundo conhece. Então, esses 2 mandamentos devem também influenciar, devem reger o casamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se o marido ama a esposa como a si mesmo, porque a esposa é a próxima também, né? A esposa é irmã em Cristo também. Então, vai dar tudo bem, sempre. Mas não é tão simples assim. O matrimônio ele foi instituído por Deus para complementar o homem, para que o ser humano fosse completo um com o outro. Quando Deus criou tudo, né, ele criou a mulher para completar ou complementar a vida de Adão. E o casamento, então, ele expressa a imagem de Deus. Porque quando o homem e mulher se casam, eles se tornam um. E a imagem de Deus, isso mostra também a imagem de um Deus triuno, que em 3 pessoas ele é apenas um. O casamento é uma unidade também. O homem e a mulher são um, não são 2, apenas um. Também o casamento serve como uma metáfora, ou como um exemplo da aliança de Deus com o seu povo. E além disso, o matrimônio também ele é um instrumento de santificação. Quem é casado, que o diga, né? É um instrumento pelo qual nós somos aperfeiçoados, santificados. Alguém disse, não lembro quem agora, que o casamento é a escola do caráter. Não é verdade? Se você é casado, vai concordar comigo. Porque é no casamento que os dons devem ser primeiramente também exercidos. É no casamento que o serviço deve ser exercido. E é engraçado como as pessoas têm, às vezes, tanta boa vontade de servir a Deus, fazendo coisas na igreja, mas não querem servir a Deus servindo sua esposa. É fato ou não? É verdade? Confesso que eu mesmo já me peguei num ponto que tantas pessoas não vou dizer tantas, mas algumas pessoas eram abençoadas por mim, de alguma maneira que Deus me usa, mas nem tanto a minha esposa.
nem tanto a minha esposa. Então, isso precisa, né, sempre ser corrigido, sempre num ranking de prioridades, né? Então, a pessoa uma bênção na igreja, abençoa com seus dons, com seu serviço, mas em casa nem tanto, né? Que o Senhor nos ajude. E uma coisa importante que eu preciso falar sobre o casamento, isso preste bem atenção, solteiros e casados, o propósito do casamento não é a felicidade. Sim, o propósito do casamento não é para fazer você feliz. Não. E esse mal entendimento é o que gera tanta frustração naqueles que estão casados. É o que gera também tanta ansiedade naqueles que querem se casar, porque eles acham que só vão ser felizes quando se casarem. Mas não, o propósito do casamento não é fazer você feliz, não é a felicidade. Obviamente pode ser um resultado, mas não um fim. Para que serve o casamento então? Primeiro, para glorificar a Deus, assim como a sua vida, tudo, né? Mas o casamento ele serve para glorificar a Deus, porque foi Deus que criou o casamento. E além disso, ele serve também, como eu disse antes, um instrumento de santificação. O casamento serve para isso. Só que quando você glorifica a Deus no seu casamento, e você deixa que o casamento seja um instrumento de santificação na sua vida, automaticamente você vai ser feliz. Então, a felicidade pode ser uma consequência que venha, mas não é um fim ou o propósito do casamento. Então, isso é um grande problema, porque as pessoas acham que não são casadas. Cara, mas eu preciso casar porque eu preciso ser feliz. Ou a pessoa que já está casada, poxa, eu casei e não sou feliz. Então, é um grande mal entendido sobre o casamento. Não quer dizer que você não possa ser feliz, entendeu? Eu sou muito feliz sendo casado. Mas também você pode ser feliz sem se casar. Porque você pode fazer outras coisas que glorificam a Deus. Você pode viver totalmente para Deus. Então, a felicidade não é o objetivo final. Bom, algumas coisas... Eu quero sistematizar alguma coisa sobre o marido antes de voltar no texto. E algumas coisas que são os papéis do marido. Aí você vê que a responsabilidade do marido é muito maior do que a da mulher. A mulher precisa ser submissa, isso não é uma coisa tão difícil assim, né? Mas o marido ele tem uma responsabilidade enorme no que se trata do casamento. Bom, primeiro ele tem que ser o líder. Deus chama o marido de cabeça porque ele tem que ser líder do seu casamento. E não é uma posição de privilégio, é uma posição de responsabilidade, não é de domínio, de tirania. Ele tem que liderar seguindo o exemplo de liderança de Jesus. Como Jesus liderou? Liderou como servo, liderou servindo, e assim também deve ser a liderança do marido, uma liderança servidora. A liderança do marido nunca pode ser oposta do que Jesus faria. E por ser o líder, ele deve cuidar do bem espiritual da sua família. Por ser o líder, o marido deve cuidar do bem espiritual da sua família. Isso não é papel da esposa, isso é papel do marido. Líder, num conceito geral, é aquele que toma a iniciativa, que serve de modelo, e que assume responsabilidade também quando as coisas não vão bem. Diferente de Adão, por exemplo, que jogou a responsabilidade no colo da mulher. Então o homem ele deve ser aquele que incentiva, que toma a iniciativa, aquele que serve como modelo para a mulher e para os seus filhos, aquele que assume a culpa, as dificuldades, assume realmente a direção, vamos dizer assim. Então, o primeiro papel que o homem tem, líder não pode fugir disso.
Além disso, ele tem o papel de provedor e protetor. Lá em Gênesis, como eu citei antes, a ordem de crescer, de multiplicar, de sujeitar a terra, essa ordem foi dada para ambos, para o homem e para a mulher. Mas a ordem de cultivar a terra, extrair dela o recurso, foi dada só a um, ao homem. Tanto antes como depois da queda. Então essa ordem de ir lá cultivar e tirar o sustento da terra, essa ordem foi dada ao homem. Então o homem deve ser aquele que provê para sua casa. Não estou dizendo que a mulher não possa ou não deva trabalhar. Muito pelo contrário, né? As mulheres trabalham tanto quanto o marido. Mas mas o marido deve ter esse papel de provedor. Às vezes a mulher trabalha, só que ela trabalha fora, aí tem que trabalhar em casa, quando chega, porque ela tem que fazer as coisas da casa, ela tem que olhar a lição das crianças, se a criança está fazendo tudo isso, o marido só trabalha, chega e assiste televisão. Não é assim ou não? Né? Então, olha só como as coisas não estão, às vezes não parecem muito certas. Estou enganado ou não? Né? Então, o homem deve ter esse papel de provedor, protetor. Essa proteção, essa provisão, essa proteção, ela se dá em alguns aspectos, tanto fisicamente, como eu digo, provisão mesmo, financeira, como é o caso, emocional. O marido deve ser um sustentador emocional da sua mulher. Quando ela não se sente bem, quando ela está de TPM, por exemplo, né, o marido deve ajudar nesse momento, espiritualmente também, principalmente espiritual, da maneira espiritual. Então, líder, provedor e protetor da mulher. Esse é o papel do marido. Vamos lá, para o texto agora. Nem começamos, hein? Maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Como é que deve ser esse amor, então? O marido deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Novamente, esse como aí, ó, é uma palavrinha importante. Esse como quer dizer o quê? Da mesma maneira. Da mesma maneira que Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. O fato da mulher se submeter ao seu marido exige um amor por parte do marido, como o amor que Cristo tem pela sua igreja. Como é que é esse amor? Leal, sacrificial, incondicional. Esse deve ser o nosso amor pelas nossas esposas. Amor leal, sacrificial e incondicional. Quando a palavra diz isso, não espera que Deus não espera que a mulher seja submissa a um cara que é tirano, dominador, cruel, ou que seja um cara omisso. Mas a mulher vai facilmente ser submissa a um homem que ama ela como Cristo amou a igreja. Se a esposa se sente amada, assim como Cristo amou a igreja, com esse amor sacrificial, com esse amor incondicional, ela vai ser muito mais facilmente submissa ao seu marido, sem grandes problemas. Então, pensa num amor sacrificial, né? Eu estava conversando com a Cristiane, né? E pela primeira vez, quando eu preparei o estudo junto com ela, né? Eu já estudei a Bíblia algumas vezes. Eu já estudei a Bíblia com ela, lógico, né? Mas agora, para preparar um sermão, é a primeira vez que eu fiz isso aqui, né? Então, algumas palavras aqui são palavras dela também. Então, a gente sentou junto para conversar sobre isso, e aí depois eu montei esse esboço. Mas a gente estava falando sobre o amor sacrificial, né? E tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é ir no mercado.
No Central, sabe Central? É perto aqui, né? Mas eu não gosto de ir lá. E quando ela me pede, eu fico, né, chocado, assim, sabe? Como pode fazer isso, né? Tipo, de surpresa. Às vezes ela vem de surpresa, assim, sabe? Vai lá no mercado para mim. Tipo... Só que às vezes o amor sacrificial é ir lá no mercado, né? Às vezes esse é o amor sacrificial. Ou lavar uma louça quando ela está tão cansada, né? Ô, amor, você está tão cansada, deixa que eu lavo a louça aí para você, né? Às vezes coisas pequenas. Mas não só isso, né? Mas não só isso também. Amor sacrificial é abrir mão de alguns desejos seus pelo bem-estar da mulher, pelo compromisso que você assumiu diante de Deus, para que ela seja edificada, fortalecida no Senhor. Então, amor sacrificial. Amor incondicional, ou seja, amor que não tem nenhuma condição para que você ame. Esse é o amor de Cristo por nós ou não? Ele estabeleceu alguma condição para nos amar? Não, né? Então, esse é o amor, quando ele usa aqui amor, é um amor ágape, tá? Quer dizer que é o amor de Deus, né? Essa maneira que o marido deve amar, incondicionalmente, como uma escolha. Eu desejo amar a minha esposa, né, incondicionalmente. Porque quando você escolhe, né, às vezes você não está com tanta vontade assim, né? Caramba, hoje ela não está... tem dia que ela não vai merecer esse amor, mas o amor é incondicional. Todos os dias ela deve ser amada. E ele usa o exemplo do corpo, né? Como eu já falei, a cabeça sem o corpo não vai para lugar nenhum, e o corpo sem a cabeça não tem vida. Então essa é a união entre o marido e a mulher, uma união de dependência mútua. E quando a gente fala do amor de Cristo, como ele demonstrou o grande amor que ele tem pela igreja? Morrendo, né? Se sacrificando pela igreja. Então, assim, o marido também deve morrer para si mesmo. Então, maridos, cuidem do bem espiritual da sua esposa. Cuidem do crescimento espiritual da sua esposa. Pois não adianta reclamar que ela não faz nada, não respeita, ou que ela não é submissa, se você não cuida dela. Depois não tem como reclamar. Porque se você reclama, a responsabilidade vai cair sobre você mesmo. O bem espiritual da família não é responsabilidade dela, é responsabilidade do homem. E não tem para onde correr. Estava preparando esse estudo essa semana, eu conversei com 3 pastores. E eu fiz a seguinte pergunta para os 3. Assim, quando as coisas não vão bem no casamento, quem que te procura? O homem ou a mulher? Adivinha a resposta? Os 3. 99% das vezes, um falou 99,99% das vezes, é a mulher que procura. Dificilmente o homem procura, vem falar que as coisas não estão bem no casamento. Aí eu falei, é uma coisa que eu já desconfiava, né? Mas eu fiquei pasmo em saber que era tão unânime assim. Então, sempre é a mulher que procura. Então, parece que às vezes a mulher tem mais interesse no bem espiritual do casal do que o próprio homem, né? Até porque se o homem for lá pedir ajuda para alguém, ele vai estar assumindo uma fraqueza, né? Ele vai estar assumindo que ele está fazendo alguma coisa errada. Ele não está sendo o líder espiritual da casa dele. Então, você pergunta para o homem, e aí, meu irmão, como é que está o casamento aí? Ah, está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí você pergunta para a mulher, oi, irmã, e aí, como é que está o casamento? Aí começa a chorar. É mentira ou não? Porque para o cara, né, se falar que está tudo mal, no fim a culpa é dele. Então, vou repetir, cuide do bem espiritual da sua esposa, da sua família. Responsabilidade nossa,
dos homens. Versículo 26 ao 29. Para santificá-la, tendo-a purificado, foi o que Cristo fez pela igreja, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, Cristo lava a igreja com a palavra de Deus simbolizada como água, que lava, que purifica. E assim também o marido, como líder espiritual, deve lavar a sua esposa, a sua família com a palavra. Não precisa ser um teólogo para fazer isso. Basta ler a palavra junto com a sua esposa, com seus filhos, meditar sobre a palavra, orar junto. O marido, ele é o sacerdote do seu lar. Ele deve assumir essa responsabilidade como um pastor na sua casa. Assim como Jesus Cristo ama a igreja, cuida e alimenta, isso que o marido deve fazer também. E ele dá algumas características no 27, 28 e 29, que ele fala como Cristo cuida da igreja. Então, o cuidado deve ser o mesmo que Cristo tem pela igreja. Você acha que tem algum momento que ele deixa de cuidar da igreja? Você acha que Cristo cuida um pouquinho só da igreja por dia? Ou você acha que ele está o tempo todo cuidando da igreja? Então, o cuidado deve ser assim. No 28 ele fala que o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. Assim como Cristo resumiu os mandamentos dizendo que você deve amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, o marido deve amar como ele ama o próprio corpo. Deve amar a mulher. Eu sei que isso não significa o quanto você cuida do seu corpo, tá? Porque, você pode não estar tão bem cuidado assim. Mas você... eu também. Mas você não maltrata seu próprio corpo, você alimenta seu corpo, assim também deve ser o cuidado do marido com a esposa. O 29 diz que ele alimenta e cuida. Então o marido deve guiar sua esposa para mais perto de Jesus. Maridos, nós, para você não se sentir sozinho nessa. Nós precisamos assumir a responsabilidade dos nossos casamentos, da vida espiritual, da família ou da esposa, guiar ela para mais perto de Jesus. Isso é apenas obedecer ao chamado de Jesus. E se você amar a sua esposa dessa forma, sabe quem vai ser o maior beneficiado? Você mesmo. Porque o seu casamento vai andar bem, a sua esposa vai ter prazer de ser submissa a você. Cada vez mais vocês dois estarão um próximo do outro e os dois próximos de Jesus. Então o maior beneficiado é você também. Então, repito o que disse no começo. É muito mais fácil você ser submisso a alguém que te ama incondicionalmente. E é mais fácil amar incondicionalmente alguém que é submisso a você. É um ciclo de total dependência um do outro. O homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. E se ela se sentir amada, ela vai ser submissa.
Só que ele vai ter mais facilidade de amar se a mulher for submissa. Então, uma coisa é o bem-estar do casamento é responsabilidade dos dois. Eu dou ênfase sobre o homem, mas é óbvio que a mulher tem sua responsabilidade também. Mas a responsabilidade maior é do homem. A responsabilidade maior, quem vai responder pelas decisões é o homem. Quem vai prestar contas, vamos dizer assim, é o homem. Versículo 31. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. 32 também. Olha só, ele está citando aí Gênesis. Olha o que ele diz. Por essa razão, ou seja, por tudo isso que ele está falando, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, uma unidade. Mas olha o que está falando aí, ó. O homem deixará pai e mãe. Por que não está falando da mulher? Está falando que o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à mulher. Dá uma ênfase sobre o homem, que a iniciativa desse companheirismo, desse relacionamento, deve ser do homem. O homem, ele deve ter a iniciativa primária desse companheirismo entre os dois. Todas as vezes que nós não assumimos nossas responsabilidades, né, nós acabamos prejudicando esse companheirismo, essa relação, né, entre o homem e a mulher. Quando o homem não assume sua responsabilidade, ele prejudica isso. Lembra que eu falei lá sobre o homem ser líder, protetor e provedor? Quando uma dessas coisas o homem deixa de lado, né, ele rompe com esse companheirismo que deve haver com a mulher. Pensa em Adão, por exemplo. Pensa na conversa que Eva teve com a serpente. Quando Deus falou para Adão, a mulher ainda não tinha sido criada. Deus falou o quê? Ó, coma livremente dos frutos que há no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Mas quando a serpente vai falar com Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Que não pode comer nenhum fruto? Não. A gente não pode comer nem tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Então, quando ele transmitiu, ele já acrescentou uma coisa, né? Porque ele disse que não poderia nem tocar, e Deus não tinha dito isso. É lógico, não era bom tocar mesmo, né? Mas quando ela está tendo essa conversa com a serpente, não me parece que Adão tinha ido muito longe. Talvez ele estivesse perto. Talvez ele não estava... Ou se ele não estava perto, onde ele estava? Por que ele não estava perto, protegendo a sua esposa? E deixou que isso acontecesse? E tanto que a responsabilidade do ato foi do homem, porque o pecado entrou no mundo quando o homem comeu, não quando Eva comeu. Mas Adão, ele se silenciou, ele foi omisso quando deveria falar, espantar aquela serpente para lá e tirar a Eva dali, não deixar que ela estivesse naquela situação. Ele foi omisso em tomar a responsabilidade para si, quando Deus pergunta, vocês comeram da árvore lá, que eu falei que não era para comer? Ele fala, Senhor, essa mulher aí que tu me deu, né? Então ele foi um covarde, né? Passando a responsabilidade para a mulher. Você não deve ser assim, nós não devemos ser assim. O homem deve ser companheiro da mulher. Quando você... Um dos nomes de Deus é Deus Emanuel. Deus Emanuel significa o quê? Deus conosco. Quando o homem é companheiro da mulher, está sempre com ela, ele demonstra esse caráter de Deus também, que é o Deus presente, o Deus conosco. Versículo 33. Portanto, cada um
cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Vou repetir. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amor e respeito. O homem deve amar a mulher como a si mesmo. A mulher deve respeitar o marido, né, deve tratar o marido com todo o respeito. Então, isso é sujeitar-se uns aos outros, que eu falei no começo. Como que a mulher se sujeita ao marido? Respeitando. O homem também tem que se sujeitar à mulher, só que o papel dele é amar. Ele está sujeito à mulher também, quando ele ama, quando ele coloca o papel dele em prática. Então, quando essas coisas funcionam bem, nessa ordem, dessa maneira, tudo dá certo. Amar e respeitar. Amor e respeito. Uma pergunta para a gente concluir. Por que eu devo fazer a coisa certa quando o meu cônjuge faz a coisa errada? Porque automaticamente o que a gente faz? Quando o cônjuge faz uma coisa errada com você, você vai fazer uma coisa errada com ele também. Você vai retribuir com outro erro. Então, lembre-se de estar sujeito um ao outro e que os dois estão sujeitos a Cristo. Então, pelo bem da família, pelo bem do casamento, quando o seu cônjuge cometer um erro, não cometa outro erro. Conserte. Isso tanto faz o lado, tá? Conserte para o bem da família. Eu digo, Deus colocou essa palavra no meu coração por enxergar a necessidade tão grande nas famílias, como Satanás tem atacado as famílias, os casamentos, como isso tem sido um problema tão grande e como ele tem muitas vezes obtido êxito. Tantas divórcios, mulheres que abandonam seus lares com o marido e com o filho e buscam sua felicidade, dizendo, eu tenho direito de ser feliz, eu vou embora. E porque a família, ela é a base da igreja. E se ele destrói as famílias, ele destrói a igreja. Por isso que o sacerdote no lar, que é você, é responsável também pelo bem da igreja. Porque se sua família estiver saudável espiritualmente, você vai fortalecer a igreja também. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a enxergar os nossos erros através do espelho que é a palavra. Que a gente possa enxergar nossas dificuldades, homens, mulheres, diante do Senhor, todos nós submissos diante do Senhor, e que Ele nos ajude. Não é uma tarefa fácil, mas com o auxílio do Espírito Santo, a gente consegue. Amém? Gostaria que nós orássemos e tivesse alguns minutinhos de oração, e se você estiver do lado da sua esposa, do seu esposo, aproveite, vamos orar juntos. Amém? Senhor, nos ajuda, Senhor. Eu peço que, pela Tua misericórdia, o Senhor nos ajude, Deus, tanto homens como mulheres, Pai, a serem todos nós submissos a Ti, Senhor, submissos uns aos outros, Pai, e viver os planos do Senhor para o casamento, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, todos nós, Deus, aqueles que ainda não se casaram, Deus, que o Senhor dê direção e sabedoria, Pai, e que o Senhor mostre, Deus, que o Senhor é suficiente também, Deus, que o casamento não é fonte de felicidade em si mesmo, Pai. Deus, ajuda-nos, Pai, todos nós. Eu peço que o Senhor nos livre do conselho ímpio, Pai. Livra as mulheres, Deus, do conselho ímpio, no trabalho, faculdade, Senhor, seja onde for, Pai.
mas que todas busquem conselho na tua palavra. E que o homem, Deus, seja tudo isso que o Senhor deseja que ele seja, Pai. E que hoje, Pai, todos nós, como homens, Senhor, possamos assumir esse compromisso diante do Senhor, diante das nossas esposas também, Senhor. E todos nós temos sido desafiados por essa palavra, Senhor. Oh, Pai, como eu fui desafiado por essa palavra. Nos ajuda, Senhor. Queremos ser melhores famílias, melhores casais, para a tua honra e glória, para que tua igreja seja fortalecida, Pai. Para que tua igreja cresça, Deus, e se multiplique. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa pelos nossos erros, Senhor. Nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a liberar perdão, Senhor. Deus, em todas as situações dos matrimônios, Senhor, nos casamentos, Senhor, onde há amargura, Pai, onde há ressentimento, nos quebranta, Senhor, para que tudo isso seja realmente eliminado das famílias, dos casais, e para a tua honra e glória, Deus, o Senhor seja glorificado, possamos estar santificados, ser abençoados e abençoar no nosso casamento. Oh Deus, em nome de Jesus, eu clamo pela transformação na nossa vida, Senhor. Essa é a tua palavra, Senhor. Essa é a tua palavra, nela há poder. Então eu peço que hoje possamos sair daqui desejosos de colocar a tua palavra em prática, desejosos de viver a tua palavra a partir de hoje mesmo, Senhor, nas nossas casas, Senhor. Deus, e que os maridos tomem seu lugar, tomem seu papel, Deus, de abençoar a sua esposa com a palavra, de ensinar a Bíblia para os seus filhos, ensinar os seus filhos a orar, em nome de Jesus, Senhor. Fortalece os homens, que os homens sejam colunas fortes, Senhor, colunas fortes nas suas casas, colunas fortes aqui nessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas, Senhor, para que o Senhor nos ajude, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.